nós como um todo. Não tem a igreja de Natal, né? A igreja em Natal, nós somos a igreja, fazemos parte disso. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Amém? E eu queria estar passando nesse momento a palavra ao pastor Roberto. Glória a Deus. Põe máscara, tira máscara. A nossa vida hoje é essa, né? Tirar máscara, pôr máscara. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Tem sido um tempo muito especial. Nós temos aqui conosco, né, nessa viagem, nós temos aqui o irmão Mário, a sua esposa Elielza, que estão aqui. E temos ali a nossa irmã Raimunda e pastor Luizinho. É o quinteto que está viajando juntos esse final de semana. Tem sido muito gostoso. A gente se diverte, né? E como é bom a gente ver a obra de Deus acontecendo. Estar aqui hoje é um privilégio. E pastor, realmente eu gostaria muito de estar aqui num domingo. Mas desta vez foi como nós pudemos acomodar o tempo. Mas não deixa de ser especial estar aqui com vocês. São 2 anos e nós trazemos uma palavra de todo o ministério pastoral da Igreja Ágape a vocês, uma palavra de encorajamento. Sabemos, pastor, que não é fácil, e eu tenho certeza, quando Deus falou para você, comece do zero. O zero é um número interessante, o zero é zero. Mas quando nós colocamos o 1 ao lado esquerdo, ele começa a se tornar 10. E pode acrescentar quantos zeros você quiser. Ele vai aumentar para 100, ele vai aumentar para 1000, ele vai 1 milhão, ele vai 100 milhões, não importa. Quantos zeros vocês acrescentem, desde que o 1 esteja ali, ele será milhões. Tire o 1, tudo volta a ser zero. Então, ele é importante. Ele é o Senhor dessa obra. Eu me lembro que nós começamos também do zero, pastor. Não tinha nada. Toda essa igreja começou na sala do meu pai, pastor João Batista Martins de Sá. Há 34 anos atrás. 43 é o meu casamento. 34 anos atrás. Nós não tínhamos cadeira, nós não tínhamos nada, mas tínhamos uma visão. Uma visão de que Deus abençoaria Campinas, Deus abençoaria São Paulo, Deus abençoaria o Brasil e Deus abençoaria o mundo. Então, como éramos 6 filhos e alguns netos, foi com esse número de pessoas que nós começamos. Deus adicionou cerca de aproximadamente 20 pessoas. Nós também, como vocês, fomos para uma sala de um hotel e em 1 ano Deus acrescentou mais 100 pessoas ali. Nós saímos dali, fomos para um lugar pequeno, eu acho que não era maior do que isso aqui, e ali Deus começou a abençoar. Fizemos um tabernáculo para 1000 pessoas, quando nós tínhamos pouco mais de 120. Então era chão batido. O vento entrava por baixo, levantava a poeira. A gente ficava espirrando. E assim nós ficamos ali. Em 1 ano, Deus encheu aquele lugar. E nós já tínhamos aproximadamente 1000 pessoas ali. E Deus foi abençoando, abençoando. Hoje, nós somos 34 igrejas em vários lugares do Brasil. Sendo vocês, eu acredito que a segunda igreja mais nova. Eu acho que Porto Alegre é mais nova. É uma igreja que tem apenas 1 ano de existência. Então, vocês são quase o caçula desse ministério. E eu quero louvar a Deus. Por quê? Porque se vocês tiverem uma visão, Deus vai acrescentar.
Deus não acrescenta do nada, Ele acrescenta do que nós apresentamos a Ele. E se vocês apresentarem os seus corações e apresentarem a Ele o desejo de ver essa cidade ganha para Jesus, pode ter certeza, Deus vai fazer esse lugar prosperar, para a honra e glória dEle. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Edinaldo, pela vida da sua esposa, fala o nome dela, querido, Rafaela, né? Porque vocês são pessoas que estão lutando, são persistentes, e nós louvamos a Deus pela vida de vocês. E agora, com a chegada da sua filhinha, quem diria, né? A gente naquele parque, você com aquela barriga bem acentuada e eu com a minha, nós caminhamos um pouco, né? Só que ela já se livrou da dela, eu ainda estou lutando com a minha, mas graças a Deus, eu vou chegar lá, né? Vou chegar lá. Eu quero também, eu sei que algumas pessoas estão nos acompanhando pela internet, e eu quero parabenizar você também, que faz parte dessa igreja, pelo esforço que vocês têm empreendido para que isso aqui seja uma realidade. Que Deus seja louvado na vida de vocês. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração para vocês, através do tema que foi passado. E o tema que nos foi passado, e será o tema de vocês nesse final de semana, é até que nos tornemos um. Confesso para vocês que eu digo, Senhor, o que é que nós vamos falar a respeito disto? E Deus me levou ao livro de Efésios, capítulo 4. E eu queria ler Efésios, capítulo 4, versículos de 13 a 14. Aqui diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Veja bem, a unidade da fé. Ser um é unidade de fé. Ser um é unidade de fé. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. E existe um motivo para que nós não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cristo. Cristo em nós, a esperança de glória. Sabe, irmãos, deixa eu começar dizendo para vocês uma coisa. Alguns crentes dizem assim: a vida cristã é muito pesada, é uma vida de luta. Mas se você for na palavra de Deus, você não vai ver isso. A glória de Deus estando presente, a vida cristã é uma bênção. Quando é que nossa vida se torna pesada? Ela se torna pesada quando nós estamos seguindo as concupiscências da nossa carne. Veja bem, viver pelos sentimentos carnais nos torna extremamente vulneráveis a ofender e quebrar os limites espirituais estabelecidos na palavra de Deus. Então nós temos que entender isso. Mas quando a glória de Deus vem, a vida cristã, ela não tem sua alegria por causa daquilo que temos ou perdemos, mas é quem somos em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma diferença. Não é eu ter para ser, é eu ser o que Cristo quer que eu seja.
Eu me lembro que num certo tempo da minha vida, minha esposa e eu estava tendo algumas dificuldades, né? Passávamos por umas lutas, e chegamos num momento que eu disse para ela: eu não sei mais o que você quer, eu tenho feito tudo, eu tenho te dado isso, te dado aquilo. Ela disse assim: eu não quero que você me dê coisas, eu quero que você seja para mim meu marido. E naquele dia eu entendi a diferença. Então Deus não está querendo que nós façamos sacrifícios, Ele quer que nós sejamos o próprio sacrifício. Apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o vosso culto racional. Então nós temos que entender que para sermos um, nós temos um caminho a percorrer. E até lá, nós podemos dizer, até que sejamos um. Por quê? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, Igreja de Jesus, vocês, Igreja Ágape, é que Deus nos prometeu a estatura de varão perfeito. Geralmente, quando nós falamos em perfeição, o que vem na mente, em primeiro lugar, é sermos isentos de qualquer erro. Nós não podemos praticar. Se eu não pratico nenhum erro, se eu não faço nada errado, então eu sou perfeito. Então, nós olhamos um para o outro, o que é que nós acabamos dizendo? Ninguém é perfeito. Perfeição só no céu. Perfeição só depois que eu partir dessa terra. Será que é isso que a palavra de Deus nos diz? A definição de perfeição que nós temos da palavra de Deus está equivocada. Nós estamos crendo perfeição ou estatura perfeita como sendo uma habilidade que nós temos de não praticar qualquer coisa errada. Mas quando você vai na palavra de Deus, você vai encontrar por definição de perfeição, sabe o quê? Estarmos plenos e completos no Espírito de Deus. Então veja, se este púlpito aqui estivesse sendo construído e ele tivesse só essa base aqui, ele estaria completo ou incompleto? Mas ele vai ser completo. Então, se você tem uma base, ele ainda é um púlpito. Mas enquanto ele não for completo, ele não será útil para aquilo que você foi designado fazer. Então veja bem, talvez nós não estejamos completos. E quando nós não estamos plenos, completos, pelo Espírito de verdade de Deus dentro de nós, então o que nós vemos manifestando-se é exatamente os nossos próprios sentimentos e a nossa carnalidade. E eu posso lhes dizer uma coisa, igreja, assim como o tabernáculo de Moisés não recebeu a glória de Deus até que o Senhor descesse do céu e visse o que eles tinham feito, se estava completamente conforme aquilo que Deus determinara para aquele tabernáculo, até ali Deus não encheu aquele lugar da sua glória. O Espírito Santo está fazendo uma obra nesta igreja, o Espírito Santo está fazendo uma obra em vocês. A obra dele é exatamente vir destruir aquilo que o inimigo construiu. Para quê? Para que nós, sendo mortos para nós mesmos, vivamos para ele. Então, até que nós sejamos a estatura plena de nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, eu quero lhes dizer hoje à noite que ser um não é obra da carne. Vou dizer por quê. Cada um de vocês, cada um de nós, temos alguma coisa que precisamos deixar de lado. Somos diferentes. Nós temos nossas opiniões, nós temos os nossos desejos, nós temos os nossos problemas. E quando nós queremos conviver em igreja, trazendo estas coisas para dentro desse lugar, vocês serão aperfeiçoados, sim, mas vocês vão ter que entender que o Espírito Santo vai fazer algo diferente. O Espírito Santo primeiramente vai lidar com a igreja, para depois então expandir
pela unidade de vocês. E a unidade é essencial para a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Essencial. Então eu diria para vocês o seguinte: ser um não é produto da vontade humana. Eu vou repetir: ser um não é produto da vontade humana, mas sim um crescimento e uma unção determinada por Deus, quando o Espírito Santo for levando vocês à idade de maturidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós precisamos ir para lá. O texto que nós lemos hoje, Deus tem um propósito na maturidade dos seus filhos. Deus tem. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: me descreva o que é ser santo. Geralmente as pessoas têm isso na mente. A pessoa é santa, ela não fuma, ela não bebe, ela não faz isso, ela não faz aquilo, ela não vai para os bares, ela não vai fazer isso. É uma pessoa, um santo. Não. Eu conheço muitas pessoas que não fazem isso e que não poderiam ser taxadas de santo. Vocês podem ter certeza que existem religiões que são mais estritas do que a nossa, e eu vou dizer uma coisa para vocês: eles são muitas vezes, superam muitas vezes em não fazer coisas do que nós fazemos como cristãos. Então, deixar de fazer coisas não é sinal de santidade. Quem é o santo? O santo é aquele cuja presença de Deus está ali. É aquele que ora, é aquele que tem as qualidades de Cristo, é aquele que tem mansidão, é aquele que tem o seu coração voltado para as coisas de Deus, e aquele cuja presença e as coisas divinas se veem em sua vida diária. Este é santo. Por isso nós temos que, para podermos alcançar o lugar que Deus quer, e para que vocês possam gerar frutos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, vocês têm que seguir isto que a palavra de Deus está dizendo. Por quê? Porque se nós chegamos à estatura plena de Cristo, queridos, nada é impossível ao que crê. Muitas vezes nós pensamos que a igreja, ela vai tomar uma cidade pela pujança do seu prédio. Prédio fica, igreja vai. Não é verdade? Ah, mas um templo faz diferença. O templo faz diferença, mas o templo não virá até que vocês enxerguem esse templo. O templo virá quando vocês estiverem prontos para ele. E eu digo para vocês, esse lugar não é diferente do que nós começamos, não é diferente que a igreja que começou lá em Fortaleza. Está aqui, pastor Mário, a Elielza fizeram parte disso. Começou na garagem do pai do pastor Luizinho. Depois, eles foram para uma salinha que era do lado de uma padaria. Eu me lembro que meu pai, quando pregou lá, e ele voltou para Campinas, ele disse: irmãos, vamos levantar uma oferta urgente, porque senão aqueles irmãos de Fortaleza vão ficar tudo assado. Porque ele pregava e a parede do forno era que dava divisão para o púlpito, e ele estava morrendo de calor lá. Ele disse: vamos fazer uma oferta, vamos tirar aquele povo de lá, porque senão eles vão ser assados lá dentro daquele negócio. E ali eles alugaram uma casa. Daquela casa tinha que ter muito cuidado, porque os crentes ficavam sentados do lado de fora da cobertura que eles fizeram lá, que ficou muito bonitinho, mas tinha pé de coco plantado, e era um perigo ficar por ali, porque um coco poderia cair na cabeça de alguém. Então a igreja tem esses lances, né, mas era um povo feliz, um povo alegre. E hoje, para a glória de Deus, a igreja em Fortaleza já tem mais de 600 pessoas, por aí, em torno de 600 pessoas, e já levou essa igreja para alguns lugares do interior do Ceará. Vocês não serão diferentes. Mas veja, vocês têm que tomar posse disso. Vocês têm que entender. Às vezes nós dizemos: mas pastor, nós não temos o dinheiro. Escutem, não havia pão e não havia peixes, mas o que foi colocado nas mãos de Jesus multiplicou para 5.000. Veja, a igreja não acontece pelo que entra aqui, a igreja acontece pelo que sai daqui, para a glória dele. Eu digo para vocês que Deus multiplica.
nessa pandemia nós passamos por crises, verdade ou não? Sim, muitas coisas. O pastor Marcelo me ligou e disse assim: pastor, nós estamos investindo numa mesa nova. A nossa mesa está com cerca de 20 e poucos anos. Nós precisamos. E Deus havia nos abençoado aí com um tempo bom. Ele disse: nós precisamos comprar uma mesa. Eu disse: rapaz, não pode aguentar esse negocinho um pouquinho mais? Não, pastor, porque nós precisamos muito para isso aqui. E eles investiram 58 mil reais naquela mesa. Eu digo: Jesus. Mas precisava. Meus irmãos em Cristo, no segundo domingo, após a compra da mesa, alguém chegou lá. Eu não sei quem é e eu não vou atrás de saber quem é. Mas alguém depositou um dízimo de 63 mil reais. Aí você diz: não, porque o povo é rico. Não. Queridos, tudo é proporcional àquilo que Deus está fazendo. Eu digo para vocês, eu não sei como enfatizar isso para vocês. Tudo é possível ao que crê. Veja, no momento em que vocês foram plantados aqui, Deus não vai olhar para os nossos corações, Ele olha para os seus corações. Essa cidade está no seu domínio. Essa cidade, esse púlpito foi colocado aqui em nome de Jesus, para que essa cidade seja abençoada por Deus. Então, se vocês verem isso, vocês conseguirão isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então, em Efésios, Deus tem um propósito divino. Eu preciso ter muito cuidado com esse tempo, porque eu me entusiasmo. Veja bem, nós precisamos entender o que é que Deus tem. Para cá. Por que Deus colocou vocês aqui? Aliás, porque Deus colocou qualquer pessoa em qualquer igreja deste mundo. Ele tem um propósito divino. Salvação não é uma religião, irmãos. E muitas vezes nós crentes queremos provar para os outros que nós estamos certos e que os outros estão errados. Isso não é evangelho. Nós temos que assimilar o que é a mente de Deus, porque veja bem, a única maneira de nós sermos um é quando a mente de Cristo estiver totalmente formada em cada um de vocês, porque se todos vocês estiverem cheios da mente do Senhor, então haverá uma mente nesse lugar. Vocês pensarão as mesmas coisas e vocês irão pelo mesmo caminho que o nosso mestre foi, porque o que ele pensava era o que Deus pensava, o que ele falava era o que Deus falava, e o que ele vivia era exatamente a expressão daquilo que Deus estabeleceu para que todo mundo vivesse na face da terra. Então, nós não fomos chamados para fazer parte de uma igreja, nós fomos chamados para ser a expressão de Jesus Cristo, e como congregação nós formamos a igreja. Então tem muita gente que quer igreja e pensa que igreja é chegar aqui, é estar aqui da mesma maneira que eu quero, fazendo o que eu quero, sendo o que eu quero. Não, senhores, Deus tem um propósito, e enquanto vocês não expressarem exatamente o que Ele quer na palavra de Deus, a glória de Deus não estará totalmente nesse lugar. Eu vou dizer para vocês, armem-se desse pensamento, e eu garanto que no próximo ano que vocês estiverem aqui, vocês terão mais de 150, 200 pessoas nesse lugar. Porque veja bem, a igreja não cresce porque nós temos um templo grande, a igreja cresce porque temos uma visão magnífica de Deus. Enquanto nós não vermos Deus na expressão que Ele quer, nós ficaremos confinados àquilo que nós achamos que deve ser. E em nome de Jesus, eu não vim aqui para tentar dizer que vocês estão fazendo nada errado. Eu estou apenas dando a vocês algumas coisas que são importantes, porque no ano que vem nós vamos chegar aqui e vocês serão mais de 120 pessoas nesse lugar. Eu digo isso para vocês. Vamos dar uma pequena passeada na palavra de Deus. Deus tem um propósito. E Deus estabeleceu um modo de condução de vida para todos aqueles que estão em Cristo Jesus.
Vamos abrir em Efésios, no capítulo 4. E nós vamos ver o versículo 1. Eu vou rapidamente por aqui. Diz o seguinte: rogo-vos, pois, meus irmãos, o prisioneiro no Senhor, que andeis. Diga, andeis. Veja bem, há um propósito divino. Andeis de modo digno da sua vocação. Então, espera um pouquinho. Você foi chamado, vocação significa ser chamado. Ser chamado para quê? Para que você tenha um modo de vida digno. Então, espera aí, eu preciso ser o quê? Este crente que tem um modo de vida digno do seu chamado. A igreja é a expressão de Cristo. E quando Cristo for erguido, Ele atrairá pessoas para Ele. Por isso que eu digo para vocês, quando nós temos Cristo sendo o Senhor absoluto e a expressão dEle se expressa por nós, a igreja cresce. Alô? A igreja cresce. A igreja crescendo, vocês vão precisar de outro templo. Meu pai dizia uma coisa interessante, não sei se o pastor Luizinho ouviu ele dizer isso, mas meu pai dizia assim, escutem, ele falou para mim várias vezes, ele disse: meu filho, se você quiser mais gente na igreja, adicione cadeiras, porque quantas você colocar, Deus encherá. Vale a pena? Entende? Por quê? Porque cadeiras não ganham pessoas, cadeiras esperam para aqueles que você ganhou assentar. Por isso que eu digo para vocês, a visão não está no prédio, a visão está no teu coração, a visão está dentro de vocês. Se vocês puderem ver, vocês herdarão. Foi assim que Deus fez com Abraão. Abraão, olha para frente, olha para o sul, olha para o norte, olha para o oeste, olhe para o leste. Ele disse: põe tua visão, porque aonde você alcançar nessa visão, eu te darei essa terra por herança. Aonde vocês estão sonhando com isso aqui? Como vocês veem Natal? Como que vocês estão vendo o que vai acontecer? É assim que Deus faz, porque que você vê, você entra e possui. Mas vocês precisam entender o seu chamado. Ele diz: de um modo digno. Sabe o que significa andar? Essa palavra andar é uma palavra interessante. É uma palavra que expressa. Vocês precisam fazer o seu próprio caminho, a expressão dele. Por isso que nós somos tão diferentes. Porque nós temos o nosso próprio caminho, feito segundo o que eu penso. Nós fomos chamados para expressar ele. Nós fomos chamados para viver de um modo digno, e o modo digno está revelado nas Escrituras Sagradas, meus irmãos. Nós somos a expressão da Bíblia, nós deveríamos ser essa imagem gostosa. Não é crente, sabe aquele crente que você vê assim, que você não pode nem falar com ele, porque ele não pode brincar, não pode fazer isso, não pode... Não, senhores. Mas homens que sabem seus limites, são alegres, são felizes, expressam o que Jesus Cristo fez. Eu não posso ver Jesus numa festa, ele acabaria a festa. Mas eu posso ver Jesus conversando, rindo, sorrindo, interagindo, modo digno. Ou seja, significa regular sua própria vida. Sabe o que é regular? É você colocar a sua vida dentro dos parâmetros estabelecidos na palavra de Deus. Você foi chamado por Deus para isso. Por isso que eu digo, a estatura, até que nós cheguemos a isso aqui, há um caminho a ser percorrido, há um lugar que você precisa chegar. O lugar que você precisa chegar é a estatura plena. Enquanto vocês não estiverem nessa estatura plena, vocês exibirão aquilo que você quer, aquilo que você é, não o que Cristo é em você. Então, meus amados irmãos,
fazer bom uso das oportunidades. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que você está fazendo bom uso das oportunidades que Deus tem colocado diante de você? Sim ou não? Eu não vou perguntar, não quero que você responda. Isso é apenas para você refletir. A Bíblia chama esse tempo de remir o tempo. Por quê? Porque Jesus Cristo está voltando. Eu digo para vocês, Jesus está voltando muito mais rápido do que a igreja pensa. E nós deveríamos estar aproveitando cada oportunidade, no sentido aqui da palavra, teu modo digno de viver deve ser remindo o tempo e aproveitando cada oportunidade que você tenha para poder expressar o amor de Deus, expressar a vontade de Deus e levar pessoas ao convívio de Jesus Cristo. Então, a Bíblia também nos diz que o modo de andar, pelo significado desta palavra, significa regular o uso da sua própria vida. Como marido, como esposa, como cristãos, diante de um mundo totalmente perdido. E a Bíblia diz, a vocação, esse chamado, você não foi chamado por uma religião. Nós somos evangélicos, não existe religião evangélica. O que existe é o evangelho se expressando em nós, nos torna evangélicos. Mas não é uma religião. Você foi chamado para viver e ser o reflexo de Jesus Cristo nessa terra. Veja, somente Jesus Cristo viu o Pai, mas ele disse, ele desceu no Espírito Santo para ser a expressão do Pai através da igreja. E nós fomos chamados para ser isto. Por isso, meus amados irmãos, nós estamos com muitos conceitos de igreja que não produzem efeitos espirituais na nossa vida, porque ser igreja não é simplesmente estar num prédio, ser a igreja é refletir a imagem de Cristo. Por isso que a Bíblia diz vocação, a sua vocação foi para ser chamado para perto dele. Quanto mais perto dele você está, mais você reflete o caráter e a glória dele. Quanto mais glória, mais vitória sobre a carne. Quanto mais glória, mais vitória sobre o mundo. Quanto mais glória, as pessoas vão vir para esse lugar, porque verão aqui a expressão do Deus Todo-Poderoso. Mas viver refletindo uma qualidade de vida espiritual. Foi assim que Jesus disse. Ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, espera um pouquinho. Se Cristo está em nós, o que as pessoas deveriam ver em nós? O quê? O Pai. Quando as pessoas olhando para você, vê o Pai em você, 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 nós somos um. Enquanto isso, as pessoas vão ver o chato, o encrenqueiro, o que só arruma confusão. Não é assim que nós nos falamos e nos tratamos dentro da igreja? Deveria ser? Não. Então, se estamos nos tratando assim, é porque nosso reflexo não é o Pai. O nosso reflexo é o nosso eu. E eu lhes digo uma coisa, o nosso eu traz consigo a natureza caída. E a natureza e o reflexo do pecado, nunca a glória de Deus. Uma igreja, para refletir a glória de Deus, ela precisa estar no Pai e o Pai na igreja. Escutem, meus irmãos em Cristo. Muitas vezes nós estamos tão focados em crescer fisicamente, em ter algo físico para expandir, do que nós estamos sendo focados que Cristo é a razão da minha vida e a sua razão de vida. Que nós precisamos ser um nele, porque quando formos um nele, certamente nessa unidade, nós veremos a glória do Pai nesse lugar. Vocês vão adorar a Deus, vocês vão glorificar Deus, e Deus vai adicionar, porque assim Ele disse que faria. Quando Ele se refere à igreja de Atos, é assim que Ele diz, e eles se amavam,
Eles iam de casa em casa, não era assim? Eles se reuniam nas casas, eles se reuniam nos templos, eles já estavam unânimes na oração, eles estavam dividindo o que tinham e repartindo uns com os outros o que tinha. E sabe o que Deus fazia? Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Meus irmãos em Cristo, não é um templo que vai fazer vocês crescerem, é a glória de Deus que vai atrair as pessoas para cá. Porque enquanto vocês estiverem adorando e sendo um no Senhor, pode ter certeza, Ele vai adicionar. As pessoas vão procurar saber onde esse lugar é para vir cultuar com vocês, porque eles estão precisando desesperadamente de alguém que reflita a imagem do verdadeiro Deus. Porque o YouTube apresenta um Deus diferente, um Deus retalhado. Se você entrar no YouTube hoje, você vai ver que o nosso Deus está retalhado por cada visão diferente de pessoas, mensagens diferentes, tudo diferente. O que nós estamos precisando é ser um. E termos convicção daquilo que cremos e somos em Cristo Jesus. Que qualidade de vida Deus quer de nós? Aqui está escrito. Ele diz assim: para que fosse chamados com toda humildade. O que Jesus diz a respeito do fardo que Ele tem para nós? Ele diz: meu fardo é leve, e meu fardo é suave, e aprendei de mim que sou manso. Então, se Cristo estiver se manifestando em nós, qual será a visão que teremos na igreja? Mansos uns com os outros. Mansidão. A Bíblia diz com longanimidade. E uma das definições dessa palavra, sabe qual é, irmãos? A palavra longanimidade, uma das definições que ela tem é paciência, tolerância. Paciência, tolerância. Mas olha essa definição: lentidão em punir pecados. Nosso Deus é longânimo, Ele é lento em punir os pecados. Ele diz: eu sou longânimo porque eu quero que vocês ouçam a minha palavra e se arrependam, para que eu possa trazer vocês para a salvação. E a igreja é a expressão da longanimidade. Irmãos, nós somos muito rápidos para julgar as pessoas, nós somos muito rápidos para apontar o dedo. Por isso que a Bíblia diz: tira esse dedo que aponta. A igreja deveria ser a expressão da longanimidade de Deus, atrair as pessoas, ser amáveis com ela, ser mansos com ela. Por quê? Porque isso é a expressão da divindade dentro de vocês. Suportando-vos uns aos outros. Ai, pastor, isso aqui nós estamos muito bons. Nós suportamos mesmo essas coisas erradas que estão aqui dentro. É isso? Suportando significa pôr um ombro para que o outro se segure e você caminhe com ela até ela poder andar sozinha. Suportando-vos uns aos outros em amor. Esse é o seu chamado. Essas são as características do Espírito Santo. Essa é a expressão daquele que está em nós. E eu digo para vocês, ele é maior do que aquele que está no mundo. Tolerância, constância e firmeza. Amém? Suportando-vos uns aos outros em amor. Ou seja, mantenham-se eretos, firmes na confissão de fé que vocês possuem. Aleluia! Gente, nós não podemos ficar vacilando de um lado para outro. Nós temos que ter firmeza, nós temos que ter consciência. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é aquele que pode todas as coisas. E quando você falar disso, não é você somente falar, mas é você ser o conduíte da demonstração de tudo isso. Sustentar, suportar, carregar. A essência do ensino aqui é este: para preservar a unidade do Espírito. Deus nos ama.
Vocês precisam ter a visão correta daquilo que Deus colocou aqui para vocês. Eu creio que um dos maiores problemas que nós temos como pais, agora eu estou falando de pais, é que nós não sabemos educar nossos filhos. James Dobson, talvez um dos maiores psicólogos nos Estados Unidos cristãos. Nós éramos novinhos quando eu tive o primeiro filho com minha esposa. Nosso filho nasceu quando eu tinha 23 anos. E minha esposa com 21. Então você já viu que nós não sabíamos nem sequer criar a gente mesmo, quanto mais filho. Muitas dificuldades. E eu ouvi uma palavra desse homem de Deus que mudou a nossa vida. E a palavra que ele disse é isso. Sabe por que seu filho não faz o que você ensina? Porque você não sabe explicar para ele a figura de um pai. Porque geralmente a gente diz assim, não faz isso, menino. Você fala baixinho, vai aumentando a voz até que você grita, não faça isso. E o menino olha para você, por quê? Porque eu sou seu pai, eu estou mandando. Então ele ouve isso. Até que ele chega numa idade que ele vai ter que escolher entre você ou o que ele quer fazer lá fora. E ele vai te desrespeitar. Então o que você deveria fazer? Ele diz, você senta com seu filho e ensine para ele o que é o pai. Ensina a figura do pai. Ensina o que ele faz. Ensina para que é o pai. Depois que você ensinar seu filho o que é essas coisas, sua esposa e tudo mais, a mãe, aí vocês estabelecem as normas dentro da sua casa e nunca passe as normas que você estabeleceu. Fale com seu filho bem baixinho. Por quê? Porque se ele não ouvir você 2 vezes, você dá umas palmadinhas nele. Ele vai te ouvir. E quando você estiver na casa de um amigo seu ou em qualquer outro lugar, você falou baixinho, ele vai te ouvir e vão dizer que seu filho é muito educado. Se você em casa fica gritando com ele para ele ouvir, ele estabeleceu o seu tom de voz. Na casa de um amigo, ele não vai parar quando você diz, não mexa, filho. Não vai parar. Ele vai quebrar alguma coisa. Por que você está falando isso, pastor? Porque Deus deu para vocês um pastor. E vocês precisam entender qual é a função desse pastor. Então hoje, eu como pastor de vocês, desta igreja, eu preciso ensinar a figura de um pastor, o que é que Deus estabeleceu e qual é o propósito disso. E se vocês, como filhos de Deus, entenderem os propósitos de Deus e seguirem aquilo que Deus estabeleceu, eu garanto para vocês que vocês chegarão à unidade que Deus deseja para esse lugar. Garanto. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, começando com o versículo 11. E eu vou já fechar aqui. E depois, então, eu vou passar a palavra de volta para o pastor Edinaldo. E ele mesmo, veja bem, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, Deus colocou isto para vocês. Por quê? Com vistas ao aperfeiçoamento. Nós não falamos de aperfeiçoamento? Aperfeiçoamento é o quê? A palavra aqui, com vista que vocês cheguem a ser completos. Alô? Vocês precisam ser completos. E a palavra de Deus está dizendo que Deus estabeleceu um ministério para vocês, para que pela palavra ungida e pela palavra revelada, vocês alcancem a estatura de varões perfeitos. Então ele diz assim, para o aperfeiçoamento dos santos e a igreja do Senhor Jesus Cristo, para o desempenho do seu serviço. Então, você sabia que você tem um serviço? Porque tem gente que vem à igreja, sai da igreja e volta no domingo que vem para a igreja. Mas não, Deus não disse isso. Você não confunda igreja com sermos o corpo de Cristo.
como corpo de Cristo, Ele anda em vocês, Ele está nessa cidade, Ele olha por vocês, Ele toca por vocês, Ele faz tudo por seu corpo. Mas quando nós nos unimos num lugar, nós somos a congregação. A palavra igreja não é, irmãos, alguma coisa que nós temos aqui. A igreja é a reunião dos santos com o objetivo de adorar e cultuar o Senhor. Mas o seu serviço é uma obra que Deus estabeleceu para vocês. Ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O serviço que nós precisamos desempenhar diante de Deus é refletir a imagem dele, e para vocês fazerem isso, vocês precisam ser equipados. Por isso que é importante você ouvir a voz do pastor, por isso que é importante vocês ouvirem as revelações que Deus tem, porque Deus tem um propósito nessas coisas. Para a edificação do corpo de Cristo. Aqui o versículo 3 diz: até que todos é o quê? Todos. Não vai ficar ninguém de fora. Ninguém de fora. Seja pequeno, seja adolescente, seja grande. Não. Deus tem um propósito na sua casa. Eu vou lhes dizer uma coisa mais verdadeira hoje à noite do que tudo que eu possa falar aqui. Deus não chamou a igreja essa existência, para ser derrotada pelo diabo. Deus não chamou a existência, a igreja, para perder. Deus chamou essa existência da igreja para vencer, para esmagar a cabeça da serpente. Cristo em vós, a esperança de glória. Meus queridos irmãos em Cristo, eu digo para vocês hoje, até que todos cheguemos a unidade da fé. Sabe qual é a unidade da fé? Quando todos nós vemos Cristo conforme a revelação bíblica. Porque fé, na palavra de Deus, significa ter convicção em Jesus e crer, sem sombra de dúvida, que Jesus é Senhor e que Deus existe. E ser confiante, persistente e sempre declarando. Por quê? Porque muitas pessoas são levadas a crer que fé é alguma coisa que você precisa para ver milagres. Eu vejo pastores dizendo: você não vai ser curado porque você não tem fé. E as pessoas dizem assim: puxa vida, me mostra que fé é essa. Me mostra, porque eu estou aqui fazendo uma força danada para ser curado, mas eu não estou conseguindo nada. Porque nós temos uma consciência errada de fé. Fé é convicção. Fé é ter uma visão completa. Fé é ter Jesus Cristo revelado no Espírito, conforme as Escrituras. Fé, ela produz rios de água viva. E quando você sabe que Jesus Cristo é Senhor absoluto, e que Ele existe, que Ele está de fato em você, e que Ele é maior, Ele realmente é o Criador de todas as coisas, então o que Ele diz na palavra você fará, porque você fará na fé nele, não na fé que alguma coisa vai acontecer. Se Ele disse: lança a rede, e você lança a rede, você vai pegar peixe, e Ele disse: vão, porque eu faço vocês pescadores de homens. Então, meu querido, fé é alguma coisa especial, e ele é o produto da nossa unidade. A perfeita varonilidade não somente é atingível, como é o próprio propósito de Deus. O próprio propósito de Deus. A medida da estatura de plena. Eu sei, pastor, mas eu contesto o senhor nessa coisa aí. Perfeição só lá no céu. Ok, queridos. Porque alguém está olhando ainda com esses olhos. Mas a perfeita varonilidade tem um propósito. E o propósito é para que você não seja mais como meninos. Então, veja bem, se a varonilidade perfeita é para que eu não seja menino, lá no céu eu não vou precisar disso. Lá no céu eu tenho um corpo glorificado. Então os ventos de doutrina não estão no céu, os ventos de doutrina estão no YouTube, estão nessa mídia, que levam nossos filhos a serem tragados. Uma das cenas mais lindas que eu vi aqui hoje à noite, além da igreja de vocês, foi duas crianças que se abraçaram ali, a alegria delas quando uma chegou e a outra abraçou, e disse: meu Deus do céu, se isso aqui já é uma mensagem para todo mundo. Porque ela deu um abraço tão gostoso na outra e disse: que bom que você chegou, estava esperando por você. E se abraçaram.
Mas nós, muitas vezes a pessoa entra ali, e fica fazendo coisa, fica... Não, meus irmãos em Cristo. Por isso que Jesus Cristo diz assim, se vocês querem o meu reino, sejam como crianças. Nós temos que entender que Deus não quer que vocês fiquem agitados para lá e para cá. Pastores que dizem que o dízimo não é de Deus, aí o outro vem e diz que é de Deus. Pastores dizem que o poder do Espírito Santo é com evidência de língua, e o outro vem e diz que não é. Então, o que é? Quem está certo? Então, que negócio é esse? A gente segue o quê? Segue línguas ou não segue línguas? A gente dá o dízimo ou não dá o dízimo? Meus queridos irmãos em Cristo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando os dízimos são levados da casa de Deus, é quando Satanás já tem um coração de uma pessoa. Pode ler no livro de Malaquias, porque no livro de Malaquias eu já vi muitos pastores querendo tirar dinheiro das pessoas, dizendo que se ele botar tanto, Deus vai dar tanto. Não tem nada disso. Inclusive, o livro de Malaquias nem é para falar sobre dízimo. Você sabia disso? Mas está lá, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas vai ver o livro inteiro. Veja o contexto do livro, que você vai dizer assim, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas alçadas. Deus não está lidando com o dízimo, Deus está lidando com um coração ladrão. Deus está lidando com pessoas que perderam a visão, pessoas que ficam dizendo, amam mais o dinheiro no bolso dele do que o dinheiro na igreja. Eu estou dizendo isso para vocês com muito carinho, com muito amor. Eu devia até mudar a expressão. Mas é verdade. E eu digo para vocês, muitas pessoas não trazem os dízimos da casa do tesouro, porque o maligno já está roubando o dinheiro de Deus. Preste atenção no detalhe, eu fecho aqui. Como é que Deus lida com o problema? Vocês estão lá fora. Os dízimos que deveriam estar aqui estão com vocês. Vocês estão gastando com coisa que não é pão. Vocês não estão entendendo que as primícias do que nós damos para Deus santifica tudo que fica com você? Então o dízimo não é lei. O dízimo é um sacerdócio e está ligado ao sacerdócio de Cristo. E todas as pessoas que estão com uma visão de sacerdócio de Cristo, elas sabem que trazem para o Senhor as primícias de tudo, porque isso é grato a Deus, e ofertas Deus colocou desde o início da criação. Então isso aqui não é furado. E é furado também aqueles que dizem que você traga o dízimo, que Deus vai lhe dar mais. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, nessa pandemia, Deus abalou os céus e abalou a terra. Nós nunca vimos um abalo tão violento como esse que nós estamos vivendo. E eu posso lhe dizer uma coisa, dinheiro de muita gente não poupou a vida deles. Não poupou. Mas eu vou lhes dizer uma coisa, quando Deus fala de bênção, Ele não está falando de te dar 10 vezes mais ou 1000 vezes mais que você coloca aqui, porque tem gente que faz até o cálculo, ele quer comprar um negócio que custa, ele vem fazer e dá uma oferta aqui. Não, senhores, Deus disse, eu abençoarei vocês com bênçãos sem medidas, não é com dinheiro. Você sabe o que a palavra bênção expressa? Abrir os lábios em favor de. Deus criou o mundo com a palavra e Deus abençoa você com a palavra. Isso é muito mais poderoso do que R$1 milhão, porque R$1 milhão não salvou alguém, mas se Deus abrir a boca dele, ele cura alguém. E você sai, você não tem um tostão e você sai vivo, e o outro que tinha R$1 milhão morre. Nós não estamos dando para que Deus nos acrescente mais dinheiro, nós estamos dando para que o reino dele seja sustentado aqui na terra, porque é uma troca de moeda. Ele disse, vocês recebem aqui, vai para cá, mas quando vocês recebem aqui, as minhas mãos recebem ali, eu abro a minha boca e por sua causa eu repreendo o devorador. Agora pense o detalhe, ele diz assim, vocês estão lá, vocês roubaram o meu dízimo. Ele disse, tragam o meu dízimo de volta. Porque no momento em que nós ouvirmos essa palavra, você volta. E o diabo não pode tocar você. Não pode. E quando você colocar isto aqui, ele diz, eu repreendo o devorador da tua vida.
e eu vou fazer com que você receba todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais que eu tenho preparado para você. A expressão, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não significa que eu posso comprar terra, e nem comprar os carros mais luxuosos, e nem os lugares mais elevados dessa terra. Mas eu posso ir para a prisão, eu posso ir para um país pequeno, eu posso passar por qualquer provação, e não vou blasfemar contra o meu Deus, porque Ele me dá o poder de eu poder viver. Porque o gozo do Espírito Santo não é pelo que nós temos, o gozo do Espírito Santo é pelo que nós somos. Então, irmãos, eu fecho isso aqui dizendo para vocês o seguinte: a unidade da fé, escute, é fruto do Espírito Santo. É a sua maturidade. Se eu levasse vocês agora para 2 Pedro, eu mostraria para vocês que quando nós entramos no reino, e Deus vai destruindo todas as estruturas desse corpo da morte que reside em nossos corpos. Por isso que a palavra de Deus diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Para quê? Porque quando você morrer e for crucificado com Cristo, você vai pensar nas coisas do alto. Todos vão pensar nas coisas do alto. E coisas do alto é oração, é bênção, é repartir, é ser manso, é viver tudo o que Deus diz. Porque amar a Deus é viver seus mandamentos. É ou não é? Então, se nós somos a expressão do amor dele, com certeza, nossas ações expressam o que está escrito nessa palavra. Neste momento, somos um em Cristo, temos a mesma mente e vamos perseverar na pregação do Evangelho. Queridos, ser um requer submissão total a Ele. Porque o ser um é a expressão da nossa maturidade. Quando nós estivermos plenos, pode ter certeza, nós estaremos plenos em comunhão também. E esta comunhão é como óleo precioso que escorre sobre a cabeça de Arão, desce por suas barbas e vai até pela orla do seu vestido aos seus pés. Esta união de vocês expressa a unidade do Espírito Santo. Ser um é ter o mesmo reflexo de Cristo, a mesma mente de Cristo, e viver os princípios de Deus de forma tão poderosa que nada pode resistir ao amor de vocês e o poder que vai ser expresso na vida de vocês. A glória é o que precisa aqui. E a glória encherá o templo de Deus. Qual é o templo de Deus? Seu corpo. E agora, qual é o templo da igreja? O lugar. Vocês estão entendendo a diferença? Primeiro Deus enche vocês da glória dele. Depois vocês encherão um lugar maior do que esse. Porque a unidade do Espírito levará vocês a isso. Eu encerro essa palavra dizendo para vocês o seguinte: vocês podem sim, vocês podem ser o que Deus quer que vocês sejam. Vocês podem e vão alcançar a visão que Deus estabeleceu para essa cidade. Deus tem colocado diante de vocês um grande homem. Eu conheço o pastor Edinaldo há algum tempo. Eu vejo um espírito tranquilo, um espírito humilde, mas também eu vejo um homem que tem grandes pretensões. Mas ele não vai fazer essa igreja sozinho, queridos. Deus confiou a vocês estarem aqui. Suas mãos são multiplicadas quando vocês trabalharem debaixo da visão que Deus tem colocado para esse lugar. E eu tenho certeza que vocês chegarão lá. E eu tenho certeza que Deus vai dar uma visão muito maravilhosa para vocês. E eu tenho certeza que vocês crescerão. Posso dizer para vocês que está diferente da primeira vez que nós estivemos aqui. Vocês já estão mais organizados, vocês já estão mais estabelecidos. E Deus vai fazer grandes coisas aqui nesse lugar. Pastor, querido, que Deus te abençoe ricamente. Você e sua esposa. E você pode contar conosco. Porque vocês não são uma igreja de poucos membros, mas pela graça do Senhor, vocês fazem parte de uma igreja que já passou da casa dos 5.000 pessoas. Eles não estão todos reunidos aqui,
mas eles amam vocês e pode ter certeza, eles oram por vocês. Somos um só corpo. É por isso que a sua igreja é chamada Igreja Batista Ágape em Natal, porque vocês se reúnem aqui. Vocês entenderam essa visão? Que Deus então possa estabelecer vocês e que Deus faça resplandecer o caminho de vocês e que vocês cresçam para a honra e glória dEle. E que o Senhor seja louvado na vida desta igreja. Amém. Pastor querido. Existem mensagens diferentes, tá bem? Hoje nós falamos de doutrinas. Isso significa doutrinar a igreja. Deus tem muitas outras mensagens para vocês. Mas hoje eu cheguei aqui trazendo uma doutrina para vocês. E essa palavra precisa ser ouvida, porque ela é uma palavra de governo. E se vocês forem na direção desse governo, vocês serão uma igreja próspera. Amém. Queria que o senhor orasse por nós, pastor. Com certeza. Com certeza. Nós vamos orar nesse instante, nós vamos pedir a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem qual é o melhor método de crescer? Ou não? Como? Qual é o melhor método de crescer? Hã? Olha aí, eu estou vendo um bebezinho por aqui. É gerando outro. Não é verdade? Porque se não nascesse esses bichinhos, quem ia ganhar para Jesus? Por que eu estou dizendo? Aqui vem um mistério de Deus. Jesus é o marido dessa igreja. E nós geramos pelo Espírito Santo. Se vocês reproduzirem espiritualmente, essa igreja vai crescer. Então, vamos gerar outros em Cristo Jesus. Amém? Cada um vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. E Deus vai encher esse lugar. Vamos orar. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Pela sua vida. Rafaela. Porque eu tenho certeza que Deus colocou vocês aqui. Nós sabemos a luta. Nós entendemos que é difícil. Ser pioneiro, desbravar um início de uma igreja não é fácil, mas vocês têm tudo o que vocês precisam. Ele. E Ele vai fazer prosperar o caminho de vocês. Igreja, levante a mão para esse casal. Deus Santo, eu ponho minhas mãos sobre esse jovem pastor. E eu te peço agora, Paizinho, que o Senhor o guarde, que o Senhor, Pai, o use, e que o Senhor faça resplandecer a tua glória em sua vida, na vida de sua esposa, Rafaela. Deus Santo, usa eles neste lugar. Assim como a tua palavra diz que o Senhor colocou aqui para este ministério, de levantar, de equipar, de trazer essa igreja à maturidade de Cristo Jesus. Vem agora, Espírito Santo, e unge o teu filho, unge a tua filha, e que eles desenvolvam esse ministério em temor e tremor diante de ti. Deus Santo e poderoso, enche o coração dele e traz revelações profundas para essa igreja, através do coração e da boca dele. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus seja louvado. Vamos dar uma calorosa salva de palmas para o Senhor. Deus abençoe. Amém, pastor. Obrigado. Fica aqui. Muito bom estarmos juntos, podermos adorar o Senhor. E grato a todos os irmãos que vieram, também o pastor Luizinho, o Mário, a sua esposa, a nossa irmã Raimunda e o pastor Roberto por estarem aqui conosco. Todos que estiveram daqui da igreja, o pastor Ercílio que nos visitou, e que Deus abençoe a vida de vocês. E festa sem bolo não é festa, né? Temos um bolinho ali para entregar para vocês, tudo organizado, higienizado, para você levar e comer no caminho para casa, que devem estar com fome. Amém? Muito bom estarmos juntos. Domingo, amanhã nós não vamos ter culto, mas domingo estamos aqui às 5 da tarde, né? Até no outro espaço, não nesse. Mas
mas aqui no mesmo lugar, só na outra sala. Mas graças a Deus e também que vocês vão em paz lá para João Pessoa e retornem na paz do Senhor também. O pastor Roberto tem mais um tempo ainda lá em Fortaleza, vai visitar as outras igrejas também, para depois voltar para Campinas, né? E depois para a sua casa. Amém? Senhor, nós te damos graça por essa noite, por esse tempo de comunhão, por podermos receber do Senhor através da tua palavra, que foi poderosa aos nossos corações, que possamos caminhar na visão que o Senhor tem nos dado. E cremos, ó Deus, que esta cidade se renderá ao poder do Senhor, não somente através daquilo que fazemos, mas através do teu corpo que está representado em toda esta cidade. Em nome de Jesus nós te damos graça, leva-nos em paz para os nossos lares, livra-nos do mal, do homem mau, e que possamos ter uma noite de descanso para a glória do teu nome, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do seu Santo Espírito estejam com vocês hoje e sempre. Se você crê, declare amém. Glória a Deus. Amém. A pastora vai estar lá para entregar o bolinho para você. Vocês tirem uma foto ali, aproveitem, foi feito com muito carinho para todos.